Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu terei o prazer de entrevistar Décio Caran, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. E o tema da nossa entrevista, gente, é muito interessante. É algo que vai talvez mudar a história da agricultura. É o sistema Antecipe, o cultivo intercalar antecipado. Professor Décio, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Prazer é todo meu, Divino. Nós vamos falar sobre uma novidade, algo que com certeza pode fazer uma revolução, que é esse sistema Antecipe. Vamos começar definindo o que é o sistema? Pois não. Vamos lá tentar, de uma forma bem simples, mostrar para os seus ouvintes o que é o sistema Antecipe, né? Perfeito. Esse sistema Antecipe, nós começamos a trabalhar lá em 2007, 2008, onde nós fizemos um primeiro projeto público-privado, parceria público-privado, para desenvolver alguns conhecimentos, né, que poderiam ser ajustados a uma tecnologia. A partir desse conhecimento gerado, nós idealizamos como levar esse conhecimento para o produtor. Aí desenvolvemos uma semeadora adubadora na Embrapa, num período aí de 10 anos, aonde nós entramos com pedido de patente dessa semeadora adubadora. E, além de ter essa semeadora adubadora, nós também desenvolvemos na Embrapa um aplicativo que vai facilitar o entendimento do agricultor quando ele pode entrar para fazer esse sistema Antecipe, né? Então, de uma forma geral, o que é o Antecipe? É um sistema de cultivo intercalar antes de nós colhermos a cultura da soja. E esse conhecimento que foi gerado nos permite afirmar que em até 10 dias antes da colheita da soja, nós conseguimos entrar plantando milho e esse milho vai produzir satisfatoriamente bem, mais do que se ele plantasse fora da janela de plantio, aquela janela ideal de cultivo do milho para as regiões produtoras, né? Então, basicamente é isso, é uma antecipação do plantio do milho antes de nós colhermos a soja. Bom, eu acredito que tem que haver aí uma quebra de paradigma do produtor para ele imaginar plantar uma cultura antes da colheita da outra, né? O senhor falou algo interessante a respeito de uma semeadora que vocês criaram e até estão patenteando. Que equipamento que é esse? Primeiro eu vou naquela do paradigma, né? Ah, tá, sim. Isso é extremamente importante, né? Nós temos que entender que é uma modalidade diferente do que nós estamos acostumados. Nós entramos com uma semeadora dentro da cultura da soja, nós temos um processo de colheita de soja, corte da planta de milho, e isso tudo nós não estamos acostumados. Então nós precisamos realmente sair da caixinha, né? Pensar de uma forma diferente para que dê oportunidade a nós trabalharmos essa inovação, essa tecnologia nova. Para isso, essa semeadora adubadora que foi desenvolvida, ela não pode ser, ela é utilizada para o sistema Antecipe, né? O produtor não pode trabalhar com a semeadora adubadora que ele tem, porque existem algumas características que foi exatamente o que permitiu a Embrapa fazer um pedido de patente que possibilite entrar dentro da cultura da soja antes da colheita sem causar dano nas plantas de soja. Então, ela é específica para a semeadora do sistema Antecipe
mas ela não faz somente o sistema antecipe. Uma grande vantagem dessa semeadora é que o produtor utiliza ela para as mesmas operações que ele já vem fazendo. Ele pode plantar a soja, ele pode plantar o milho convencional dele no sistema safrinha, conforme ele está plantando, mas ela dá uma oportunidade de você entrar dentro da cultura da soja e fazer o sistema antecipe, ou seja, antecipando a semeadura do milho para que as condições climáticas não sejam tão prejudiciais a essa cultura. Bom, falando ainda da quebra de paradigma, teve que acontecer uma quebra de paradigma quando foi implantado o plantio direto, né? Porque o produtor já era acostumado com o sistema de plantio direto veio totalmente diferente daquilo que ele já era acostumado. O senhor acha que nesse momento vai ter que haver uma ruptura de pensamento como aconteceu naquela época? Com certeza. Não só com o plantio direto, né, mas com também o milho safrinha. O milho safrinha foi iniciado lá no Paraná com alguns produtores em função de geada no café que precisava de uma alternativa e foi introduzido esse milho safrinha. E ele não era adubado, ele era simplesmente jogado. Houve uma evolução, assim como houve uma evolução no plantio direto. Ou seja, todos nós, inclusive eu, somos chamados de louco em algum momento, né? Porque nós, exatamente, mostramos que existe uma alternativa e essa alternativa ele tem que pensar diferente para trabalhar. E vai haver o sistema antecipe, da mesma forma que o plantio direto, da mesma forma que o milho safrinha, que nós estamos acostumados, ele vai haver evolução no sistema. Esse sistema ele tem que ser adaptado para regiões, né? Tem que ser adaptado pelo produtor. O produtor precisa ter equipamentos adequados, precisa saber como trabalhar a cultura da soja. Ele vai ter que pensar como sistema de produção, não simplesmente a cultura da soja, a cultura do milho. Então, há uma quebra de paradigma, assim como houve no plantio direto, assim como houve no milho safrinha. Nesse novo modelo de cultivo, o milho não vai competir com a soja? Não, quando nós entramos já fazendo a semeadura do milho, a soja já está em enchimento de grão, já está em fase final de produção, ou seja, não vai perder em termos de competitividade. Vale lembrar aqui uma coisa muito importante, né? Que nós recomendamos o sistema antecipe. O sistema antecipe ele não vai substituir o milho safrinha. Isso é ponto final, claro e bem esclarecido por nós. Se o produtor está conseguindo fazer, em função da capacidade operacional que ele tem de maquinário, plantar o milho dele após a soja nas condições recomendadas pelo zoneamento agrícola, na melhor condição possível, ele não tem que trocar para o antecipe. Ele vai trabalhar o antecipe naquelas áreas onde a janela de plantio já está curta, já está saindo e ele ainda tem querendo plantar milho. Aí sim, ele introduz, ele implanta a cultura do milho nessas áreas onde já está praticamente fora da janela ou quase fora da janela de plantio. Aí sim, vai haver um ganho de produtividade. Nós não podemos comparar o milho plantado na condição ideal com o milho antecipe. Por que não pode haver essa comparação? Porque praticamente não vai haver um ganho em relação a isso, né? Porque você já está na condição ideal. Uhum. Não justifica você pensar em antecipar o milho por causa de condições climáticas. Porque a ideologia do antecipe é você trazer aquele plantio que você tem uma condição climática mais arriscada, com maior risco de perda de produtividade, trazer uma época de plantio onde esse risco é muito menor. E quando você está trabalhando o milho pós-soja já nesse risco baixo, não justifica você trazer essa semeadura para a mesma época. Agro e Prosa.
Esse ano aconteceu algo interessante. O próprio plantio da soja, ele sofreu um atraso. Logicamente que o milho sofreu um atraso ainda maior. Nesses casos, o sistema Antecipe, ele acaba ajudando o produtor rural? Com certeza. Eu só não falaria que esse ano nós tivemos essa dificuldade. Essa dificuldade que o produtor está tendo com o plantio do milho já vem há muitos anos, né? Uhum. Ou é falta de precipitação, de chuva no momento da semeadura, ou é excesso de chuva na semeadura, ou é atraso do plantio da soja. Sempre está havendo essa dificuldade. Por isso que nós começamos a desenvolver essa tecnologia, né, que permitisse ele ter um espaço aí de em até 20 dias, né, porque o Antecipe não é para você semear o milho em 20 dias antes. É a partir de 20 dias antes você pode começar a fazer o plantio. Pode ser com 20, com 18, com 15, com 10. Só tomando cuidado que se for muito próximo já da colheita, né, a vagem já está muito seca, pode em alguns materiais ter uma abertura de vagem e queda de grãos de soja. Mas essa é uma tecnologia realmente inovadora, né, que precisa quebra de paradigma, que o produtor não está acostumado a fazer. Então, mesmo que ele queira entrar nessa tecnologia, ele não imagine que ele vai pegar uma semeadora ou vai comprar uma semeadora que faça esse serviço e vai trabalhar aí 500, 200, 300 hectares de uma vez sem antes ter um conhecimento, sem antes testar essa tecnologia para ele. Aliás, o senhor falou de uma coisa interessante aí. Aqui na região onde eu estou, no geral, as áreas são grandes, assim como no Mato Grosso, e quanto mais você sobe aí para o norte, maiores ficam as áreas. Esse sistema, ele é apropriado para áreas grandes ou ele é mais apropriado para áreas menores? Por questões de logística, por questões de desenvolvimento, nós tivemos que seguir uma linha para terminar a tecnologia, né? Nós terminamos a tecnologia com máquinas pequenas, de 4 linhas e 6 linhas, ou seja, uma capacidade operacional numa máquina de 4 linhas de 10 hectares por dia de semeadura, e pensando numa máquina de 6 linhas aí de 15 a 18 hectares por dia. Imaginando que nós estamos recomendando, não é a área total, é naquela área que você está saindo fora da janela ideal de plantio, nós podemos falar aí que em 10 dias, um produtor com uma máquina de 6 linhas, ele vai estar plantando 200 hectares praticamente. Uhum. Então, para estar trabalhando 200 hectares numa propriedade onde você não é a área total, médias propriedades, né? Não vou falar numa propriedade de 10 mil hectares, porque o maquinário é totalmente diferente. Sim. Mas já existem estudos, nós já temos umas parcerias novas, já pensando de como nós vamos trazer isso para um produtor que precise de semeadora adubadora maior que a que está sendo utilizada hoje. Esse equipamento que vocês desenvolveram em relação às semeadoras tradicionais, o valor de mercado dele, ele já está disponível para venda ou ainda não? Só tem protótipo por enquanto? Não, ele por questões de processos dentro da empresa parceira, a empresa parceira ela não disponibiliza de imediato máquinas para o mercado. Ela tem um processo interno que ela trabalha alguns produtores e algumas máquinas comerciais, tá? Nesse ano, nós definimos junto com eles para estar trabalhando aí com 10 produtores, ou seja, nós temos 10 produtores que compraram a máquina, que estão trabalhando com a máquina, para análise de pente fino dentro da semeadora adubadora. Não é em relação ao sistema. É garantias do processo industrial estar correto com o que o mercado está exigindo. A proposta é, a partir dessa próxima safra, essas máquinas, o produtor que tiver interesse já procurar a empresa e ela vai estar sendo comercializada em escala mais ampla do que está hoje. Hoje, esse ano, são produtores selecionados
um número específico, que são compradores da máquina, eles não são, a máquina não é cedida para eles, eles compram a máquina e trabalham a tecnologia da mesma forma que eles estão acostumados a trabalhar com as outras. A expectativa de valor de mercado dessa máquina é um valor maior do que de uma máquina tradicional? Essa máquina, ela tem um componente eletrônico, que é um ganho já para quando você pensa em pequeno e médio produtor, né? Ela tem a distribuição de adubo e semente eletronicamente, e isso já traz um preço um pouquinho mais elevado do mercado. Eu não saberia te dizer isso, porque a questão comercial nós deixamos toda para a empresa. Mas o que eu tenho conversado com ela é o seguinte, nas contas dela, em 2 anos, o produtor paga essa semeadora adubadora. Mas ela não é uma máquina que ela pode ser adaptada para um plantio convencional, né? Ou pode? Não, ela faz todo o plantio convencional que o produtor está acostumado a fazer. E a vantagem dela, ela faz o plantio intercalar, o antecipe. Tá. Perfeito. Então, se o produtor comprar uma máquina, ele não precisa ter uma máquina para plantar soja. Essa máquina vai plantar soja para ele. E vai plantar o antecipe e vai plantar o milho pós-soja convencional. Uma dúvida que eu fiquei, professor, é como é que se consegue colher a soja sem danificar o milho? A quebra de paradigma aí. Né? Nós vamos... o milho, você semeou o milho dentro da soja, ele vai crescer normalmente. Existe um estágio, por que 20 dias que nós falamos, né? E aí tem os estádios fenológicos da soja que nós recomendamos, dependendo aí das regiões, a partir de R5, que entra com a semeadura. Então, quando chega a colheita, o milho tem que estar ali no máximo com 4 folhas ou 5 folhas, V4, V5, estádio de crescimento. Nesse estádio, a colhedora vem, colhe a soja normalmente. Não há restrição, a colhedora da soja entra normalmente como se ela estivesse cortando a soja que não tivesse o milho. Corta a soja, corta as plantas de milho, ou amassa as plantas de milho e esse milho retorna seu crescimento normalmente. Por que isso acontece? O ponto de crescimento do milho até essa fase, ela está abaixo do solo. Então, mesmo que a planta seja cortada ou pisoteada, o ponto de crescimento está abaixo de solo, tendo umidade, tendo condições ideais, o milho retorna normalmente seu crescimento. Ah, tá. Então outra dúvida que eu tinha é se aconteceria o amassamento. Então ele vai acontecer, mas essa planta ela vai se restabelecer. Isso. Principalmente isso tem sido nos questionado, no rodado da colhedora, há um amassamento mais intenso. Enquanto você está com a plataforma colhendo, não há esse amassamento. O amassamento vai ser no rodado da colhedora. Isso. Passando o rodado, a planta retorna normalmente. Nós temos vários trabalhos mostrando produtores assim, que duvidavam dessa questão, né? Que além do corte da planta teria o amassamento. Todos eles que têm trabalhado conosco têm visto o retorno da planta e têm assim, mudado, tem saído da caixinha, vamos dizer assim, tem mudado um pouco o raciocínio em relação à tecnologia. E tem a necessidade de você fazer algum ajuste nas entrelinhas da soja para adotar o cultivo intercalado? Como eu falei lá na frente, Divino, é uma coisa importantíssima, né? Nós não estamos mais falando em milho, nós estamos falando num sistema de produção antecipe, que ele depende da cultura da soja para que a cultura do milho seja bem implementada e consiga crescer da forma que precisa. Então, existem algumas recomendações nossas que nós fazemos, que por exemplo, o produtor, grande parte do produtor ainda faz aquele acabamento das áreas, né? Faz o plantio da soja nas cabeceiras, contrário às linhas de semeadura normal. Nesse sistema, o que nós recomendamos? Você já seleciona uma área que você sabe, que você conhece a sua propriedade, você já sabe que você já está saindo da janela de plantio do milho. Você já seleciona uma área onde você não vai fazer isso, vai trabalhar com linhas abertas, né? Que aí a semeadora
com o trator pode ir e voltar sem amassamento. Nós recomendamos porte da soja, um porte aí até 1 metro, 1,10 m, que é onde a semeadora passa numa quantidade bem satisfatória. De preferência, cultivares de soja com a inserção de primeira vagem mais alta, que aí você pode trabalhar uma plataforma de colheita da soja mais alta. Trabalhando com a plataforma de colheita mais alta, você corta menos o milho. Então, tudo isso, o sistema Antecipe, ele tem que ser trabalhado no planejamento da cultura da soja para a implementação da semeadura do milho após a colheita ou lá no sistema Antecipe. Ele não pode ser trabalhado de formas isoladas, culturas isoladas, sem ter essa questão do planejamento, da melhor seleção das cultivares, espaçamento da soja para você ter um sucesso no milho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Lá no início da nossa entrevista, o senhor havia dito que existe até um ganho de produtividade em se plantando milho nesse formato. Você já tem números ou percentuais desse ganho em relação ao plantio convencional? Temos, como eu falei, nós temos aí 14 anos de pesquisa, né? Não é uma coisa... um sistema de produção um pouco diferente de algumas outras tecnologias que são liberadas na agricultura. Esse sistema de produção nós temos trabalhado 14 anos de pesquisa. Vale lembrar que o nosso foco é aquele milho que está plantado fora da janela de plantio ou no maior risco climático, ou naquela que está plantado dentro da janela, mas naquela porcentagem de risco mais alta. Tá? Comparando esses dois, esse milho semeado no Antecipe, antecipando em até 20 dias, nesse milho fora da janela de plantio, próximo da janela final de plantio, nós temos obtido resultados em média de produtividade a mais para o Antecipe, entre 30% e 50%. É um valor muito, muito representativo. Muito, muito. Nós temos que lembrar o produtor também que, da mesma forma que existe o risco, né, no plantio convencional, o milho Antecipe também pode correr riscos. Mas o que nós estamos trazendo é esse risco climático conhecido por uma condição mais favorável, que ele não sofra tanto com o risco climático. Perfeito. O senhor falou de uma série de cuidados que o agricultor deve considerar ao querer adotar esse sistema de cultivo. Existem alguns outros cuidados que são necessários? O principal é você trabalhar como um sistema de produção, né? Um sistema que é soja-milho. Então, as pragas que podem ser secundárias na soja, elas podem se tornar pragas primárias no milho. Então, você tem que trabalhar essa gama de problemas que você tem na soja, tão importantes que ela não seja importante no milho. Então, você começa a fazer um sistema de manejo integrado, conhecendo todos os problemas seus na soja, mantendo eles em níveis de controle satisfatório para que você entre na cultura do milho sem problemas. O principal do sistema é você conhecer as suas condições climáticas, o seu zoneamento agrícola, saber fazer o planejamento correto da soja, a adequação, principalmente nesse caso, a semeadora adubadora, ela é preparada para isso, mas o produtor não pode usar outra semeadora e ele tem que tomar cuidado com o trator, porque o trator tem que ter algumas características específicas, senão o trator vai causar o dano na soja, e não a semeadora. E o que são essas mudanças que ele tem que fazer no trator para se ajustar? Alguns produtores, não é nem mudança, né? É adequação, porque alguns produtores já trabalham dentro das entrelinhas de soja.
O que precisa se ele tem um espaçamento de 50 centímetros, ele tem que ter um trator com rodado que entre dentro dessa linha, entre linha de soja, para que não pisoteie nas linhas de soja, né? Então, nós temos falado, aquele produtor que faz pulverização com trator com rodado fino, é o que nós precisamos. Quanto mais fino o rodado, que ele passe mais facilmente na entrelinha da soja, melhor vai ficar o plantio. O senhor falou aí que soja, com cultivares com porte maiores da soja, acabam facilitando. Mas às vezes o produtor ele já tem um hábito, ele já tem o costume de usar uma determinada cultivar. E às vezes a cultivar dele é mais baixinha. O que ele faz nesse caso? Ele não quer trocar a cultivar que ele já está habituado a usar. Só houve uma inversão aí. O que eu falei é que as cultivares são aquelas não muito altas. Tá? Tá. Porque a muito alta, nós temos, além da altura da semeadura, tem a altura do trator. Certo. Então, isso é um cuidado. Por isso que a recomendação é ali quando a soja ainda não está totalmente seca, porque ela tem uma elasticidade. O trator e a máquina passa, dobra a planta para frente, quando a máquina e o trator saem, a planta volta e fica ereta novamente. Né? Então, quanto mais baixo o corte dela, é mais fácil para a máquina entrar. Entendi. Eu havia entendido, então, o contrário. Não. É que existe um porte que nós definimos aí, 1 metro, 1,10 m, com porte mais ereto, que é onde a máquina, nós temos trabalhado com a máquina sem muito problema. Uhum. Perfeito. Uma outra questão é em relação à dessecação. O produtor poderá fazer a dessecação da soja normalmente? Vamos quebrar o paradigma de novo? Vamos. Para que o produtor faz a dessecação da soja? Para ele igualar, né? Ali na hora da colheita tá tudo parelho, né? Para ele igualar, ou a maioria faz para antecipar a colheita? Também. Eu já estou antecipando em até 20 dias. Certo. Então eu não vou precisar fazer a dessecação. Porque eu plantando, eu tenho condição de deixar a soja pelo menos 20 dias no campo para ela secar mais uniforme. Tá. Então, a grande vantagem aí do produtor com essa tecnologia, além de ele conseguir antecipar, que se ele tiver um planejamento bem feito, uma escolha de cultivar de soja apropriada para a região, que não tenha uma doença, alguma coisa que deixe a planta mais verde, ele pode eliminar a dessecação da soja. Ou seja, ele está eliminando um custo, né? Sim. E esse custo, quando você pensa na parceira que trabalhou a semeadora, ela não embutiu esse custo para falar em 2 anos que a máquina se paga. Se você começar a pensar dessa forma, e eu vou mais além, eu elimino a dessecação, se eu tiver um planejamento bem feito. Como eu entrei em até 20 dias na cultura da soja, eu não tenho a dessecação da planta daninha, porque o milho já está lá. Tá. Perfeito? Perfeito. Então aí nós já estamos falando que há a possibilidade de eu tirar 2 aplicações. Porque quando eu colher a soja, o milho já vai estar com 4 folhas, eu cortei ele, vai ter mato em alguns casos? Sim, vai ter planta daninha lá e eu vou ter que controlar. Só que quando eu controlar, eu já vou estar controlando com produtos de pós-emergência. Ou mesmo se eu estiver trabalhando com um produto transgênico, uma cultivar de soja transgênica, eu usar aquele material, aquele herbicida que eu ia usar na dessecação, eu posso usar no milho já crescido, já emergido, né? E aí eu elimino essa aplicação da dessecação. Perfeito. Então, me abre uma perspectiva para o produtor, que se ele fizer um planejamento bem feito, um planejamento da cultura da soja adequado para o sistema Antecipe, escolhendo áreas, né? Escolhendo a melhor condição que ele vai implementar o sistema, dele eliminar 2 aplicações de produto. Uma outra dúvida que eu fiquei, professor. O senhor falou que até 20 dias, né, antes da colheita da soja, mas podendo chegar a 10 dias.
como que o produtor vai saber qual o momento ideal para ele fazer esse plantio do milho? Os produtores geralmente já sabem no campo, né, quanto tempo vai demorar para fazer a colheita. Uhum. Mas para ajudar o produtor, nós desenvolvemos na Embrapa também um aplicativo que acompanha a semeadora adubadora, que esse aplicativo é um facilitador de tomada de decisão do produtor. Esse aplicativo, o produtor vai entrar com as características da soja, do cultivar de soja, vai selecionar que soja que ele está. O aplicativo vai dizer, baseado no banco de dados que existe dentro da Embrapa, que existe disponível, qual o ciclo dessa cultura. Vamos dizer que a soja que ele selecionou tenha um ciclo de 120 dias. O aplicativo, com 25 dias antes de dar esses 120 dias, começa a informar o produtor que ele tem que ir no campo, olhar o estágio fenológico da soja e ver se já está no estágio para ele começar o planejamento da cultura da soja. Mesmo ele não tendo experiência, o aplicativo traz desenhos explicativos mostrando para ele comparar a planta dele da soja com o desenho para ele selecionar qual o estágio fenológico que a soja está. Ou seja, como se diz popularmente, já vem tudo mastigado, então. Já vem mastigado, mas precisa ir no campo, porque os estádios, esse ciclo da soja, né, ele varia em função de clima, em função de condições de solo. Esse ciclo que é apresentado, em qualquer lugar que você vai ver, o ciclo é o mesmo dessas cultivares, mas ele é um ciclo que pode haver uma modificação. Por isso que nós colocamos os desenhos dos estádios fenológicos da soja, para que ele compare e tenha uma noção, baseado no conhecimento dele, quanto tempo demora, baseado naquele conhecimento que o aplicativo está informando, qual é a melhor época dele começar o planejamento pensando na semeadura. Lógico que ele vai olhar a condição climática, tem toda aquelas outras variáveis que ele deve olhar, que isso está previsível para nós, futuro próximo, não devemos demorar muito, entrar inclusive com esse banco de climatológico que o produtor vai saber quando o aplicativo informa, quando ele olha, quando ele começa a fazer o planejamento, e vai também dar o indicativo de como está o clima, se ele pode entrar plantando ou se ele espera alguns dias. Professor, nós chegamos ao final, nosso tempo acabou. Quem quiser saber mais alguma informação, vocês têm algum pesquisador aqui em Rio Verde ou tem onde ele buscar informações aqui na região? Em Rio Verde, o que nós temos uma parceria já desde o início nesse projeto com a Comigo, que ela participou no desenvolvimento do conhecimento, nos primeiros 4 anos do projeto. Certo. Nós montamos algumas áreas com eles lá, esse ano, eles vão ser nossos parceiros, nós estamos formalizando essa parceria para os próximos 3 anos, teremos uma máquina semeadora aí que nós usamos nas parcelas experimentais, provavelmente sediada com eles, para ficar mais fácil nós trabalharmos na região de Goiás aí, e a Embrapa disponibilizou um site que é o Sistema Antecipe. Nesse site, nós temos as informações básicas, nós temos um livro que nós publicamos no lançamento da tecnologia, mostrando os resultados mais antigos, né, os resultados a níveis experimentais, que estão lá disponíveis, são vários experimentos, mostrando essa questão da produtividade, aumento de produtividade. E é só entrar no site da Embrapa e pegar essas informações. E nós estamos à disposição na Embrapa Milho e Sorgo, quando precisar, se quiserem entrar em contato, estamos à disposição. Só antes de terminar, eu gostaria de relembrar que realmente é uma tecnologia de quebra de paradigma, é uma tecnologia que existe um tripé de suporte para ela, né, que é o conhecimento técnico-científico gerado, que o conhecimento de saber que não pode plantar
mais de 20 dias antes da colheita, porque o milho vai estiolar, o milho vai ter problema e você vai perder a cultura do milho. Então, tem que ser, no máximo, 20 dias antes da colheita. Nós temos o desenvolvimento da semeadora adubadora, que é o que trouxe a possibilidade da tecnologia ir para o campo. Além de nós termos desenvolvido um protótipo na Embrapa, nós procuramos a empresa parceira que trouxesse do protótipo uma máquina comercial, e é o que nós temos hoje, que permitirá ao produtor estar implementando o sistema. E trazemos junto o aplicativo que vai facilitar a tomada de decisão do produtor. É uma tecnologia que não substitui o milho safrinha, é uma tecnologia que complementa ou que diminui o risco para o produtor em condições climáticas, trazendo a possibilidade de um ganho maior em termos de propriedade e que traga uma sustentabilidade um pouquinho melhor na sua propriedade. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, agradeço imensamente. O nosso programa aqui está à sua disposição e à disposição da Embrapa. Obrigado você, Divino, pela oportunidade de deixar, nós esclarecemos isso para o produtor, né, e para todos os seus ouvintes. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.